Minha roupa. Live ligeira. Vamos livear. Tô em falta com as lives, porque tempo, né, gente? Tempo. Mas aí vamos assuntar. Mande um assuntinho pra gente assuntar. Últimos assuntos do momento, né? Esse ano de política já começaram os jingles maravilhosos. Eu fiz um post falando sobre a questão da alimentação, sobre as repetições de padrão da alimentação, e muita gente me perguntou muita coisa. A gente que trabalha com clínica passa muitos anos observando repetição, tá? Tem muitos padrões que se repetem. Então, o padrão, por exemplo, as meninas, é muito comum criança que perdeu o pai, né? Ou que não tem contato com o pai, ela anda sempre de meia, não coloca o pé no chão, né? Dorme de meia, dorme de edredom mesmo no calor. E essa é uma característica que também se repete, por exemplo, em espectro autista. Então, se eu disser, dorme de edredom é autista, é uma loucura, né? Agora, se eu disser, dorme de meia é porque tá faltando pai, também é outra loucura. Cada caso é um caso. O que a gente vê são as questões que se repetem, a incidência. Ou seja, há uma grande incidência de... Mas quando você trabalha com ser humano, não existe como você trabalhar com 100%, porque nós somos variáveis. Nós estamos sempre tendo variáveis, nós vamos sempre ter exceção à regra, então a gente precisa sempre ter essa flexibilidade. Claro que na internet, de um modo geral, as pessoas têm baixa flexibilidade na comunicação, então são bem, me dê isso, me dê aquilo, é um absurdo, são bem inflamadas. A gente sabe que o Instagram é uma rede de ódio, né? Quem trabalha com isso sabe disso. Então, eu Leiliane, estou preparada para o ódio, eu adoro. Deixo eles lá se matando sozinhos. Né? O que acontece? E eu acho super engraçado que as pessoas dizem, me dê a referência do estudo. Gente, Instagram não é Google acadêmico, não. O post de Instagram, ele tem uma ideia de uma informação rápida mesmo. Se for para eu defender uma tese de mestrado, não é aqui, é em outro lugar. Se eu pegar todas as referências, eu tava ali com as meninas, né? Tava falando eu vou falar com vocês desse livro aqui, Quinterno de Inteligência Artificial, ninguém mais lê um livro, né? Para Simão, por exemplo, eu montar uma aula hoje, eu peguei acho que 5, 6 livros para poder pegar referência, organizar a matéria, né? Juntar os conceitos, os filósofos, os teóricos e etc. Então, assim, esse negócio de fontes das vozes da minha cabeça é para outra galera, não é nesse perfil. Nesse perfil aqui, a gente vai fundo investigando antes de falar, tá? E aí tem essas questões. Existem várias coisas que estão na convivência, existem várias coisas que estão já em registro, ou em estudo, ou em andamento, tá? Essa semana a gente tem vida... Amanhã tem atendimento... Não, acho que quinta-feira tem constelação. Eu acho que quinta-feira tem constelação. Quem gostar de participar das constelações, chegue, né? Alguém escreveu aqui, o Cury tá arrasando no Judé. Mulher, o Cury não vai ganhar. Eu conheço o Cury faz muitos anos. Porque o meu problema é esse, eu conheço muita gente. Tempo que era pobre. A gente é da mesma igreja. O meu amigo, eu vou dar uma referência tua, pra te situar da idade das coisas. O Cury atendeu um amigo meu que tinha problema com adição química. Eu era jovem. E ele disse assim, ele era marido da minha amiga ficou viúva. Ele disse, irmã, a mente dele é um disquete que o trator passou por cima. Aí daí tu avalia o tempo dessa conversa. Lembro demais dessa história. As meninas com a gente. Eu gosto muito dele, acho ele um cara muito bacana, mas não leva não. Entenda uma coisa. Não tem, no Brasil hoje, nós não temos político para combater oratória com o atual presidente. Não tem. Não tem argumentação e oratória para articular com o atual presidente. Por quê? Porque o cara foi eleito 3 vezes. Colocou a sucessora do mandato 2 vezes. Tem, sei lá, 30, 40 anos de política. Então não tem. Hoje a gente não tem ninguém preparado para articular, para argumentar com o atual presidente. Vou nem dizer o nome, porque não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para fazer política. Estou falando da questão da minha parte, que é a questão da comunicação, do relacionamento, entendeu? Não tem. Infelizmente, não está tendo esse produto no mercado. E aí é a vida, né?
Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Sim, aí eu tava dando aula hoje sobre a economia das carícias. A economia das carícias é o seguinte: o Claude, ele percebeu que nós precisamos de afeto, que nós somos seres de afeto, de cuidado e etc. E essa teoria dele, quando ele desenvolveu isso, foi justamente por causa das crianças institucionalizadas. Porque as crianças institucionalizadas, elas recebiam comida, dormiam, tomavam banho e continuavam chorando. Então foi se percebendo que o ser humano depende do afeto, depende do colo, depende do cuidado, depende dos elogios, depende de vários tipos de afeto, não só do toque, mas de vários tipos de afeto. O que todo ser humano busca, qualquer lugar do mundo, dependendo do idioma que ele fala, da classe social que ele nasceu, ele vai buscar uma coisa em comum: reconhecimento. Todos nós buscamos reconhecimento. Na nossa cultura, Leiliane, brasileira, cearense, a nossa cultura Latino-América, Brasil, é uma cultura que proibiu o reconhecimento. Nossa, Leiliane, mas proibiu? Sim, é uma cultura onde eu reconhecer você é feio, não é uma coisa bacana, não é uma coisa praticada, e eu não sei nem entregar reconhecimento, nem receber reconhecimento. Então, se alguém reconhece algo que eu fiz, eu digo: para com isso, mulher, besteira, conversa, deixa isso pra lá, falando besteira. E se eu vou reconhecer alguém, eu também já ouvi muito essa conversa de dizer: nossa, ela é muito boa, mas eu não vou falar nada, senão ela vai ficar se achando. Nossa, ela é ótima, mas melhor ficar calada, porque senão o ego vai explodir. Então, assim, nós deletamos o reconhecimento das nossas relações como se ele fosse algo ruim, tanto para dar como para receber, enquanto que, na verdade, ele é essencial. Ele é essencial para as nossas relações. E a gente vai se adoecendo e nem sabe por quê, né? Nem sabe por que a gente se adoece, por que a gente machuca o outro, por que a gente tem dificuldade de receber, por que a gente tem dificuldade de se ver como bom, sabe? Assim, de dizer: cara, nisso aqui eu sou bom. Né? Tem até um meme: nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu me garanto. Eu tava fazendo uma prova hoje de holandês com matemática, né? Tinha um monte de cálculo pra eu fazer, e aí o bicho... Eu sou muito ruim de idiomas. Eu falo 5 idiomas, mas eu não sou boa. Pra mim é um esforço muito grande. Matemática, me dê que eu resolvo. E aí eu fazendo as contas e meu marido tentando me ajudar com a tradução, não sei o que. Cala a boca, que número eu sei ler. Que número em qualquer lugar do mundo é número. E aí eu fazendo as contas e ele fala: nossa, mas você faz conta muito rápido. Eu falei: cara, nisso aqui eu sou boa. Essa aqui é a minha zona de aprendizagem, é a minha zona de facilidade. Idiomas, não sou boa. Eu sou tipo Renato Russo, eu canto em português errado, acho que o imperfeito não participa do passado, troco as pessoas, troco os pronomes. Não sou boa, mas aprendi com muito esforço, né? Só que a gente aprendeu a ter vergonha de ser bom, a ter vergonha de se assumir como bom. O outro pode dizer que eu sou bom, mas se eu disser que eu sou bom, eu sou arrogante. Eu sou petulante, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou, não, meu amor, eu sou ótima. Eu amo a menina irmã do Fio, que é a... Oh, meu Deus, o nome da menina. A filha da Glória Pires, o nome dela, Cleo. A Cleo Pires, ela fala isso, né? O cara pergunta: você é fácil de lidar? Ela fala: não, mas eu sou maravilhosa. Eu não sou fácil de lidar também, mas eu sou maravilhosa. Acabou o fim de conversa. É isso, né? Eu sei que eu sou maravilhosa no fim de conversa. Eu falo: meu marido vai arrumar melhor do que eu, casa com ela. Alguém escreveu aqui, né, que o presidente é o melhor para debater com esses candidatos amadores. A experiência vai facilitar muito nesse processo, né? A experiência sempre facilita muito nesse processo. Porque a articulação, você saber falar, você saber colocar em palavras a sua ideia de uma forma organizada, de uma forma simples, de uma forma prática, requer experiência, não requer títulos. Eu posso ter 1 milhão de títulos e não saber organizar bem as minhas ideias para o outro, né? Na minha cabeça tá tudo direitinho, mas eu não consigo entregar para outra pessoa. E eu posso não ter diploma, eu posso não ter nada e ter uma boa comunicação, e saber articular e saber organizar o conteúdo. Nessa disputa eleitoral desse ano da presidência, infelizmente,
não temos muita gente bem preparada para esse tema da comunicação. E aí, nessa pareia, a experiência vai fazer muita diferença. E aí, isso pra gente é muito bom a gente aprender a importância da comunicação. Comunicação não é um talento e não é uma opção. Comunicação é dinheiro na mesa. Se você souber se comunicar, sempre vai ter dinheiro na sua mesa. Se você não souber se comunicar, você pode ser um gênio. Vai todo mundo falar de você e dizer: nossa, fulano é maravilhoso, mas impossível de lidar, não tem quem aguente. Nossa, é muito confuso, não chega em lugar nenhum. A gente até tenta, mas não chega, né? Então, eu tenho muito quando eu faço o Pandora, eu tenho muito isso. As pessoas são super inteligentes, super capacitadas, super maravilhosas, e elas têm muita dificuldade de colocar isso em organização de sequência lógica. Uma coisa que a gente chama na psicologia, na pedagogia, é organização e sequência lógica, né? A gente avalia a habilidade de sequência lógica da pessoa, tanto na produção escrita e oral, como no entendimento. Eu vi hoje uma reportagem de uma cuidadora de lares, de crianças institucionalizadas, que ela falou que a criança, eu não vou falar bem os números agora, mas tipo, a criança com 5 anos de idade, ela fala 6.000 palavras. Uma criança institucionalizada, com 6 anos, ela vai falar 800 palavras, 900 palavras. Ou seja, a produção de vocabulário dela foi comprometida. Ela não teve acesso a diálogos, a conversas, a filme, a aprendizado que ampliasse o vocabulário dela. Leiliane, o que é que isso tem a ver? Sabe quando você conversa com uma pessoa e ela diz assim: nossa, eu não entendi, me explica. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Essa pessoa vai ter dificuldade de palavras. Tem palavras no meio da história que dificultam ela de entender aquele contexto. E às vezes a gente tem umas ideias assim ótimas de colocar umas ideias complicadas, né? Tem umas ideias complicadas. Então, por exemplo, quando as meninas do direito fazem oficina da parentalidade, gente, por que vocês não falam escola de pais? Oficina da parentalidade é complexo. Dificulta a observação do simples. A Pamela falou que fulano só se for para roubar. Gente, eu não tô aqui para fazer defensoria política de ninguém, tá? Até porque ninguém tá me pagando para nada. Eu estou observando o padrão comunicacional e as habilidades de comunicação dentro dessa galera, independente de quem seja. Até porque ninguém tá me dando nada, ok? Então, assim, enquanto eu estiver aqui tendo que acordar e trabalhar e fazer o meu, não tô aqui para ser baba-ovo de ninguém, tá? Eu não entendo até hoje esse fenômeno em que político no Brasil virou artista. Político agora tem torcida organizada, tem baba-ovo de plantão 24 horas, o povo briga com a família por causa de política. Gente, pelo amor de Deus, eu vivi o fora-colo, tá? Eu sou do tempo do fora-colo, sou do tempo do impeachment, né? Não sei se vocês lembram, vamos para aula de história, né? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo que saio, né? E o Collor foi uma queima de arquivo desgraçada, né? O PC Farias foi assassinado, a mulher foi assassinada, ninguém nunca descobriu. Até a Globo investigou e não deu certo. Então, assim, eu sou do tempo. Agora, o fenômeno mais interessante da gente observar a política no Brasil hoje é que a gente deixou de exigir dos políticos como funcionários públicos a obrigação deles e passou a determinar com quem ele permite que eu falo. Então, eu não falo com a minha mãe, que me pariu, porque ela vota num candidato diferente do meu. Quando foi que começou esse negócio? Quando foi que eu autorizei alguém me dizer se eu vou continuar um relacionamento com alguém? Como foi que isso entrou nas nossas famílias? Que loucura é essa? Essa é a loucura. A Xuxa falou, né? Falou isso, que a irmã dela morreu sem falar com ela porque elas tinham brigado por causa dessa história de WhatsApp, de mandar mensagem, de não sei o quê. Quando foi, cara, que a gente permitiu? Quando foi que eu permiti que um cara que nunca me viu, sabe nem se eu tô viva, sabe nem se eu tô viva, se eu tô morta, que tá ganhando um rodo de dinheiro pra estar ali, quando foi que eu permiti que ele determine quem vai sentar na minha mesa, quem vai conversar comigo? Quando foi que a gente deu esse poder pros políticos? Pelo amor de Deus. Porque a gente precisa acordar pra isso. A gente precisa acordar pra isso, tá certo? O quanto as pessoas se odeiam, né? O ódio tá na moda.
quero dizer para vocês que odiar está na moda. Odiar está na moda. As pessoas passaram a ter orgulho do ódio. De achar legal ter ódio, de achar bonito ter ódio e de achar bacana dizer eu odeio fulano, eu tenho ódio de fulano, eu quero que ele morra. Isso antes eram palavras de terror, eram palavras que você olhava para cara, eu não quero ficar perto dessa pessoa. Você achava essa pessoa uma pessoa meio esquisita, no mínimo, e agora as pessoas perderam esse pudor e elas acham, e o ódio virou uma coisa bonita de ser dita. Eu odeio fulano, eu tenho ódio de fulano, ficou uma coisa bonita. Ou seja, eu ser uma pessoa que caminho carregando ódio é uma coisa legal de ser dita. Quer dizer que eu me tornei uma pessoa que odeia outra pessoa, que eu nunca nem vi na vida, que eu não encontrei com nenhum deles de frente, né? Nunca dei um abraço, nunca tomei um café. E eu carrego esse ódio e eu jogo ele no meu irmão, na minha mãe, no meu vizinho, na pessoa mais próxima de mim. Que loucura! É isso que a gente tem que acender a luz, entendeu? A gente precisa acender a luz disso. Porque eu tava conversando com a amiga na hora do almoço, aí chegou a irmã dela e a gente tava falando alguma coisa. E ela falou, olha, você sabe que se você falar do candidato fulano, você morre. Eu, oi? Se falar dele perto de mim, você morre. Eu digo, mas a gente se conhece há mais de 20 anos. Tu não me deu nem bom dia. Como é que tu tá me ameaçando de morte por uma terceira pessoa? Tu tem ideia da loucura que tu tá dizendo? Ai, mas é porque eu sou assim, eu não suporto. Eu digo, pois tá bom de meu amor ir pra terapia. Pra aprender a suportar, né? E pra aprender a ver o outro, porque você não me deu bom dia. O assunto era outro, não tem nada a ver. E você já vem me ameaçando. Onde foi que a gente permitiu que a política virasse isso na nossa vida? Que a gente se tornasse essas pessoas. É esse lugar que a gente tem que olhar. Quando eu trouxe esse livro aqui, do Paul Atlavisky, o Paul Atlavisky é o cara da comunicação lá do Palo Alto. Ele que fez o livro... Diga aí o nome do livro dele, que é o mais famoso, aquele grandão, que tem os axiomas da comunicação... Paradoxo da comunicação, alguma coisa assim. Esqueci agora. Eu li, porque eu fiz um trabalho sobre esse livro na época da especialização. Novo paradigma, uma coisa assim da comunicação. Não, meu Deus, do livro. Enfim, ele é o homem da comunicação. Se alguém souber o nome do livro famoso do Paul Atlavisky, escreve aí, porque eu esqueci. Só que esse daqui, ele vai falar do observador. Do olho do observador. Tá em espanhol, porque a maioria dos livros é importado. E aí, ele fala justamente disso, entre o risco e a confusão da linguagem, a ciência da vida cotidiana, a despedida, o mito, como se pode observar as estruturas. E aí tem uma coisa que o Maturan fala também, que eu não vejo o mundo que está disponível para mim, eu vejo o mundo que eu carrego, tá certo? Eu vejo o mundo que eu já carrego. Então, se eu tivesse sido assaltada por uma pessoa ruiva, do cabelo grande, com 5 anos de idade, com 40, quando eu encontro um cara ruivo do cabelo grande na rua, eu não consigo ver esse cara, eu vou ver o lá de trás. Então, o mundo que eu vejo hoje é o mundo que eu já carrego e que eu vou somando associações. Vixe, Leguinho, ficou acadêmico, deixa que eu vou explicar. Então, eu tô aqui tomando vinho, certo? Pronto. Aí uma pessoa me diz assim, esse vinho ele é frutado. Aí eu digo, vinho frutado. Que danada é vinho frutado? Eu digo, vinho pra mim ele tem 2 categorias, bom e ruim. Se eu provar e gostar, ele é bom. Se eu provar e não gostar, ele é ruim. Pronto, terminou aí. Se eu tiver tempo de experiência de tomar vários vinhos, perceber o que é frutado, o que é seco, o que é isso, o que é aquilo outro, isso que ela me entregou vai ter passado a estar comigo no meu mundo. Quando eu provar um vinho, eu vou dizer, esse é frutado, esse é seco, esse é não sei o quê. Se eu não tiver tempo e oportunidade para viver essa experiência, eu vou continuar no vinho bom e no vinho ruim. Então, a gente observa o mundo muito desse lugar do que a gente conseguiu acoplar, do que a gente conseguiu juntar com aquilo que a gente tem, né? Aquela velha história do suco de maracujá, que você vai tomar um suco e diz, nossa, de uma fruta que você nunca tomou na vida,
Você diz, nossa, isso tem gosto de maracujá. Não, não tem gosto de maracujá, mas é o que você tem. Então, se você tiver tempo de tomar esse suco várias vezes, você vai dizer, nossa, quando eu tomei isso a primeira vez, eu achava que era parecido com maracujá, mas agora eu vejo que não tem nada a ver. Porque eu tive tempo de contato para fazer associações, para fazer descolamento, para fazer interpretação. E aí, voltando lá para aquela história das crianças, elas vão ter esse comprometimento porque não tiveram a oportunidade, não por falta de inteligência, tá? Mas porque não tiveram a oportunidade, né? E aí a gente vai também ter o avesso, que é a oportunidade sem a habilidade, né? Temos o Fiuk aí para nos dar a ideia. Tu nasce branco, hétero, rico, filho de Fábio Júnior, com a Globo no bolso. O cara não deu certo na música, não deu certo na Malhação, não deu certo no Big Brother. Tava fazendo propaganda de casa de aposta. Tava no Instagram do Carlinhos, que é o Instagram mais visto, é o terceiro mais visto do mundo. E mesmo assim o cara não consegue monetizar. Aí tem um probleminha. Tem um probleminha. Lembra que ele no Big Brother fumava demais? Ele tem um TDAH bem significativo. Ele tem muito baixa flexibilidade, muita baixa adaptação. Ele tem uma rigidez cognitiva bem significativa também. Lembra da entrevista dele com a Tatá, que ele não conseguia fazer coisa de duplo sentido, de brincar. Então essa pessoa é uma pessoa que não vai ter entrega. Ela não vai conseguir entregar nada. Nada. Ou ela esbarra na rigidez cognitiva, ou ela esbarra na baixa flexibilidade, ou ela esbarra na adaptação, ela não anda. Todo TDAH assim? Não, tô falando dele porque a gente acompanhou por mais tempo no Big Brother, 3 meses deu pra ver como é que ele funcionava. Todo TDAH é assim? Não. Se fizer tratamento, melhora? Bastante. Bastante. Porém, entretanto, todavia, né, o tratamento dele é cigarro. Opa, passou um vento. Passou um ventinho. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu acho que nessa quinta-feira tem constelação. Eu vou olhar minha agenda, eu tô ficando louca. Aqui são 00:30. Eu tô até agora. Eu tô fazendo live, eu tava até agora atendendo. O julho e agosto eu trabalhei demais. Eu preciso voltar a viver. Tenho tempo de ficar doida. Vamos embora. Cheiro.